termina na mesma hora que a Praia Brava, na mesma hora vai fechar. Vai fechar a Praia Brava, ninguém entra. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão me assistindo. Muito prazer em reencontrá-los novamente em mais uma monitoria. Me chamo Lucas Carvalho Santos, sou monitor de Direito Penal do segundo semestre e hoje a nossa monitoria vai ser mais focada, mais direcionada à revisão de conteúdo para as provas. Então vamos lá, começar do começo. Hoje vai ser mais focado no Código Penal e vamos começar com os tipos de pena. Além daquelas previstas na Constituição, que as principais penas, as principais respostas que o Estado brasileiro dá. As penas estão descritas na Constituição e o Código Penal cuidou de regular as seguintes penas, porque, como está descrito no Comando Constitucional, o Brasil não adota só um tipo de pena, ele adota, entre outros, num rol taxativo. Lembrando que o Brasil tem uma ideia de ressocialização, ele veda, ele proíbe penas cruéis, então todas as penas que não forem caráter de trabalho forçado, cruel, morte ou degradante, ou tudo aquilo que atente contra os princípios constitucionais, não será adotado como resposta a um crime. E sim, então vamos, dito isso, quais são as penas privativas de liberdade? As penas que restringem a sua liberdade de locomoção, também um direito constitucional, direito fundamental, a liberdade de ir e vir. Quando você comete um crime, um fato típico, ou seja, um fato descrito em lei como um crime ilícito, não amparado por uma excludente licitude culpável, ou seja, você tinha caráter de entender que aquele fato era crime e não estava sendo amparado por nenhuma excludente licitude, o Estado pode dar responder a isso restringindo sua liberdade. Somente direito de liberdade. A restritiva de direitos, limitando seu final de semana. Maria Luísa? Limitando seu final de semana, serviço comunitário e multa, que é uma prestação pecuniária. É uma resposta ao crime convertido em valor econômico. Por você ter cometido X crime, você vai pagar uma multa de X reais. Enfim, o Código Penal trata, na seção primeira, das penas privativas de liberdade. Boa noite, Sara, tudo bem? Boa noite, Maria Luísa. Visita rápida. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tá, vamos lá. Eu estava falando aqui, só de conceitualizando rapidinho, sobre as penas, que além daquelas que o Brasil adota, que estão descritas na Constituição, para não... O Código Penal regula, ele rege três tipos de pena, privativa de liberdade, ou seja, em resposta ao crime, o Estado vai restringir seu direito de se locomover. De restritiva de direitos, por exemplo, boa noite, Luísa, tudo bem? Ou restritiva de direitos é aquele exemplo de prestação de serviço comunitário, limitação de final de semana, de multa, você já entende, você cometeu um crime, a resposta a esse crime é uma multa de X reais. E tratando, agora vamos começar a tratar das penas restritivas de direito, que são divididas em duas, privativas de liberdade, desculpa. Relembrando que as privativas de liberdade são nas que tangem a liberdade de locomoção do apenado, ou seja, em resposta àquele ato definido como crime, o Estado entende que a resposta adequada é privar o criminoso condenado de sua liberdade, enclausurar ele num determinado espaço. E seguindo o comando constitucional, porque assim, nossa lei maior
é a Constituição. Ou seja, todas as outras leis no nosso país têm que seguir os valores descritos na Constituição. Dito isso, na Constituição, no artigo 5º, mil desculpas, eu não vou recordar o inciso agora, diz que a execução da pena será executada conforme a natureza do delito, sexo e a idade do apenado. Com isso em mente, a pena privativa de liberdade é dividida em duas: reclusão e detenção. A reclusão é cumprida em regime fechado, inicialmente regime fechado, porque o Brasil adota o sistema progressivo de regimes. Ou seja, no parágrafo 2º do artigo 33, as penas privativas descreve o seguinte comando: as penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência de mais rigoroso. Em regra, quando o juiz aplica a pena, a observar as circunstâncias judiciais do artigo 59, que são, por exemplo, os antecedentes, a personalidade, a reação da vítima ao crime, enfim, ele vai fixar um regime inicial para o cumprimento de pena, observando aquele comando legal, ou seja, a própria lei já delimitou, com base na natureza do delito, o sexo e a idade do apenado. Então, tendo em mente esse comando constitucional, vamos ter o exemplo prático. A lei determina, seguindo o comando constitucional, o próprio Código Penal determina que crimes que têm a pena combinada superior a 8 anos deve ser cumprido em regime fechado, ou seja, em reclusão, porque reclusão se cumpre em regime fechado, ou seja, aquele cuja pena dada a ele depois do cálculo certinho da pena, conforme o artigo 62, excedeu 8 anos, passou de 8 anos. Seguindo esse comando constitucional, né, que a pena será executada conforme a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, o juiz define um regime inicial de cumprimento, que vai depender de certas circunstâncias. Quais circunstâncias são essas? Primeiro, vamos ver quais são os tipos de regime. Regime fechado, semiaberto ou aberto. O regime semiaberto ou aberto é dado para detenção, que pode ser cumprido em regime semiaberto ou aberto, e a reclusão deve ser cumprida em regime fechado. E o que é o regime fechado? Ele é dado ao condenado a pena superior de 8 anos, e ele é executado, lembra? Onde ele vai ser executado? Em natureza do delito, sexo e idade do apenado. Ele é inicialmente cumprido, conforme em estabelecimento de segurança média ou máxima, certo? Ele não admite trabalho externo, só em obras públicas, obras ou serviços públicos. O condenado trabalha em conjunto com outros condenados no estabelecimento de segurança máxima ou média, e trabalha de dia no presídio ou em serviço em obras públicas e é recolhido à noite. E para o cumprimento adequado, ele será submetido a um exame criminológico, para que se tenha seguir aquele comando constitucional tão importante que é o da individualização da pena e execução, conforme já repeti milhares de vezes aqui, conforme a natureza do delito, o sexo e a idade do apenado. Gente, está tudo bem até aqui? Vocês estão com alguma dúvida? Estou indo devagar, estou indo rápido? Está alguma coisa que não está esclarecida? Tudo bacana? Bom, vou entender isso como um sim. Tá. Lembrando, a gente viu que qual que é, em regra, o sistema de progressão nosso?
Ele é, por exemplo, você teve um regime fechado, é próximo fechado? Não, ele é progressivo. Então, beleza, uma vez que a gente explicou o regime fechado, o condenado é levado pela regra, pela norma, pela lei, ele tem que evoluir para outro regime, que no caso seria do mais gravoso para o menos gravoso, que seria o regime semiaberto. E como esse regime semiaberto é dado a quem? Ele se cumpre onde? A pena dele é cumprida em colônia agrícola, industrial, estabelecimento militar, similar para quem? Tá, tudo bem, mas para quem que é definido esse regime aberto, fixado inicialmente? Para o condenado não reincidente, ou seja, que aquele que seria primário, aquele que não comete crime após sentença penal transitada em julgado. Boa noite, Ana Clara, tudo bem? Aquele que tem sentença, que é condenado após sentença penal condenatória, ele volta a cometer outro crime. Isso é o reincidente. O primário é aquele que não comete outro crime após sentença penal condenatória, conforme artigo 63. E beleza. O condenado não reincidente cuja pena superior a 4 anos e não exceda 8 poderá desde o princípio com regime aberto. Porém, há uma súmula do STJ que estabelece uma exceção que é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto são residentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favorável às circunstâncias judiciais. O que são essas circunstâncias judiciais? São as circunstâncias definidas no 59, personalidade do agente, se é primário, se é reincidente, comportamento da vítima, comportamento social que ele tinha. O juiz analisando esses fatores, se essas circunstâncias forem totalmente favoráveis a ele, ele pode cumprir o semiaberto, o regime semiaberto a reincidentes, porque veja que pela regra aqui, pela lei que está escrito não reincidente. E beleza, como é que ele vai progredir de regime? Sair do semiaberto, sair do fechado, que é cumprido dentro de um estabelecimento de segurança máxima ou média, e é recluso, ele não sai só para serviço e obras públicas, trabalha dentro do presídio se não for necessário, se não sair para obras ou serviços públicos, é recolhido à noite dentro do presídio. Mas tá, como é que essa pessoa vai para um regime menos gravoso, já que a regra é essa, horas? Então vamos lá. Primeiro, exigem 2 requisitos importantíssimos. O subjetivo, porque lembra, aqui descrito no artigo 33, parágrafo 2º 33, apenas privativos de liberdade de reclusão ou detenção deverão ser executados em forma progressiva, segundo o mérito do condenado. E quais são esses méritos? Lembrando que a própria lei já estabelece uma exceção à regra. A regra é a progressão de regimes conforme seus méritos. Porém, aqui, quando ela fala ressalvar as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Então, o que isso quer dizer? Que em certas hipóteses, a exceção é que certas hipóteses quebra-se a regra. A regra é ir do regime menos rigoroso para o mais rigoroso. E quais são esses méritos? São a análise desse mérito. São 2. O critério subjetivo, que é o subjetivo é baseado na pessoa, na subjetividade. Então, como é que a gente vai medir isso? E o critério objetivo, que é literalmente tempo de cumprimento de pena, que são os estabelecidos no artigo, nesse aqui. Ó. Não vou ler aqui porque não tem necessidade, mas é o percentual de cumprimento de pena. Então, para você, visto que é um direito seu, se você estiver de acordo com essas circunstâncias, com essas exigências legais, você tem direito a passar de um regime mais gravoso
para o menos gravoso. Lembrando que, como você também tem o direito do Estado de conceder a progressão de regimes, visando a sua reinserção lenta e gradual na sociedade, ele também, caso você descumpra esses requisitos, caso você não demonstre, não colabore com esses requisitos, ele tem o direito de transferir você para um regime menos gravoso para o mais gravoso. E vamos lá. O critério subjetivo seria mais ou menos aquele preso que se comporta bem, tem boa conduta carcerária atestada pelo diretor do presídio, que não comete as faltas descritas nesse artigo 50. No artigo 50 da Lei de Execuções Penais. Já adiantando um pouco aqui o nosso assunto, que no artigo 118 da Lei de Execuções Penais, é permitido a regressão de regime em duas hipóteses. No cometimento de crime doloso, porque a partir do semiaberto, o preso tem uma certa liberdade. Tem uma liberdade maior do que no regime fechado. Porque o regime semiaberto, conforme o artigo 45, regras do regime semiaberto, vamos lá, peraí. Cumprido esses dois critérios, o tempo X do cumprimento de pena, comportamento bom. Vamos ver. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimento para subverter a disciplina, fugir, provocar acidente de trabalho, descumprir no regime aberto, não observar os deveres previstos no artigo 39, tiver em sua posse, utilizar ou fornecer eletrônico, de rádio similar, enfim. O preso que não comete nenhuma dessas condutas descritas no artigo 50 cumpre o seu tempo fixado conforme os percentuais escritos no artigo 112. Ele tem direito de passar para um regime menos gravoso. Então, vamos seguir a linha lógica aqui, do fechado até a liberdade. Então, beleza. Vimos que ele cumpriu o tempo X de pena, foi atestado a sua boa conduta carcerária. Só abrindo parênteses aqui, não foca nisso, tá, gente? Isso é só um plus, um a mais, tá? Mas a jurisprudência do STJ vem decidindo que o juiz, para conceder a progressão de regime, o juiz da execução da pena, porque aqui no Brasil a gente tem um sistema... O juiz que condena não é o mesmo que acompanha a pena, que executa a pena, é outro juiz, como também o juiz que acompanha a produção de provas é outro, porque entende-se que o juiz que acompanha a produção de provas já tem o seu... Boa tarde, Ana Carolina do Carmo, tudo bem? Já tem o seu... Vai ter a sua imparcialidade, seu convencimento manchado, porque ele já participou da discussão probatória. Enfim. Mas o STJ vem decidindo que, para ser concedido a progressão de regime, o simples atestado de boa conduta carcerária, o juiz não está obrigado a seguir aquele atestado. Então, ele vendo outros fatores que impedem, que ele entende que o condenado, que o apenado não está apto para progressão de regimes, porque, vejam, a ideia central, a ideia da pena, uma das suas finalidades é a finalidade preventiva. O que é preventiva? É dar esse castigo como uma forma de, pensando no futuro, para redução do cometimento de crimes e redução da reincidência. Tem esse objetivo futuro. Então, a pena é uma mensagem para que você pense muito bem antes de cometer o delito. Porque caso você cometa o delito, será atribuída essa consequência para você. Enfim, eu não vou alongar isso aqui. Mas, enfim, aí ele é passado por regime semi-aberto. Como é que funciona esse bendito desse regime aberto? Você me pergunta. Lembra daquela regra do regime fechado, daquele comando constitucional
individualização da pena. Então, como ele foi submetido conforme a idade, o sexo e a natureza do delito, ele é submetido a um exame criminológico, tão quanto ele é submetido no regime fechado. Aqui vai seguir a mesma regra no semiaberto. Só que tem um porém. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período noturno, dentro daquela colônia agrícola industrial, porque cada tipo de crime será executado de forma diferente. Beleza. Mas também é admitido, e ele também será recolhido à noite. Mas neste caso, desde que não, peraí, não vamos. O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes de instrução de segundo grau superior. Caso, então, por exemplo, é permitido ao condenado que está cumprindo um regime semiaberto frequentar cursos profissionalizantes, esses cursos do Senai, os cursos do Senai, instrução de segundo grau, por exemplo, um EJA, ou curso superior, ele cursar faculdade. Isso é possível. Isso é admitido. E ele é recolhido à noite. Então tá. Também dessa mesma forma, foi constatado que ele cumpriu mais o tempo de porcentagem da pena. Demonstrou boa conduta carcerária. Para onde que ele vai? Lembrando que são 3, o fechado, semiaberto e o aberto. Então, a partir do semiaberto, ele vai para o aberto. Como é que funciona o aberto? Baseia na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Ou seja, ele fica fora do estabelecimento de vigilância, de estabelecimento que é a causa do albergado. Ou seja, durante o dia ele vive sua vida normal, sem vigilância alguma, exercendo atividades lícitas, atividades admitidas, porque porque lembrando, o trabalho dado a ele dentro do presídio, dentro do estabelecimento que ele está cumprindo a pena, tem que ser compatível com as funções que ele exercia antes. Então, por exemplo, no caso de regime fechado, em que é o trabalho interno em comum, tanto quanto no regime semiaberto, tem que ser conferido a ele um trabalho compatível com o que ele trabalhava antes, desde que seja lícito. Então, por exemplo, se a vida dele ele foi traficante, não será um trabalho relacionado a isso, que irão conferir dentro do estabelecimento devido conforme a pena que ele está cumprindo. Então, beleza. Dito isso do trabalho, nesses 2 regimes vai ser dado um trabalho para ele conforme as suas aptidões anteriores. Então, por exemplo, se ele sempre foi marceneiro, ele vai trabalhar com madeira, se ele era eletricista, ele vai trabalhar com elétrica, entre outros. Só que no regime semiaberto, baseado nessa autossenso, disciplina, de responsabilidade, ele fica livre para exercer a atividade comum, atividades lícitas do dia a dia. Ele vive o dia a dia normal dele. Lógico que se o juízo, isso eu estou aprofundando um pouco aqui, mas depois leia na lei de execuções penais, o juiz vai impor certas circunstâncias, ele não pode frequentar certos lugares, ele vai ter uma vida regrada de dia e vai se recolher na casa do albergado à noite, porque regime aberto é executado em casa do albergado, um estabelecimento adequado, caso aqui e é dado ao condenado não residente cuja pena seja inferior a 4 anos, e se for inferior a 4 anos, pode cumpri-la desde o início em regime aberto. Lembrando, pena igual ou superior a 8, via de regra, que tem aquela súmula do STJ 269, que permite, se as circunstâncias judiciais forem completamente favoráveis, a concessão e início do regime semiaberto ao reincidente, porque se for igual ou superior a 4, via de regra é o quê? A pena inicialmente começa no regime semiaberto. Enfim, no regime semiaberto, deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar cursos ou exercer outra atividade autorizada, seja lícita, sendo recolhida à noite, nos dias de folga,
Aí tá, beleza. Lembrando que essa é a regra. Daí, para ele cumprir, extinguir a pena e voltar à liberdade. Aí, tá. Essa é a regra. Mas lembra que a gente falou que tem hipótese que o condenado pode ser reenviado ao regime anterior, ao regime mais rigoroso? Porque lembra, ele vai ser promovido, ele vai ter esse direito à progressão de regimes conforme seus méritos. Lembra, a boa conduta carcerária e o tempo de cumprimento de pena. Beleza. Mas como a lei também dá regra, dá essa liberdade, ela também pode tirar essa liberdade. E como é que faz? Então, tudo bem. Se para cumprir o regime, para ter a progressão de regimes, você tem certos requisitos, para ter a regressão de regimes, você também tem que ter certos requisitos. Porque o Estado não pode, discricionariamente, não pode, do nada, falar, não, tudo bem, você estava cumprindo bem, mas não gostei, me incomodou a sua liberdade, então vamos voltar a uma casa? Não, não pode. Não pode. Então vamos lá. E conforme o artigo 118 da LEP, lembra, o artigo 118 da LEP, ele elenca hipóteses, as duas causas em que esse estado em que o juiz pode fazer com que você regrida de regimes, que você saia do menos gravoso para o mais gravoso, caso você cometa um prato definido. Vamos lá, vamos ler comigo. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando condenado praticar fatos definidos como crime doloso. Ou seja, lembra que no caso do regime semiaberto, vamos pegar aqui e dar um exemplo. Vamos pegar um exemplo em cada. O regime fechado. Lembra do artigo 50? Fala do que são pautas graves. Lembra que no regime fechado o preso ele trabalha dentro do estabelecimento de segurança máxima ou média? Beleza. Vamos imaginar que, lembra, causar motim ou rebelião é uma das faltas graves. Vamos imaginar que um preso X começa a instaurar uma rebelião e que ele estava quase indo embora, quase progredindo de regime para o semiaberto. O juiz pode fazer com que ele fique mais um tempo no regime fechado. Vamos supor que lembra que no caso do regime semiaberto ele pode exercer sair do estabelecimento da colônia agrícola ou industrial para execução de curso profissionalizante, para fazer uma faculdade, para terminar o segundo grau. Vamos imaginar que no caminho do estabelecimento para a faculdade dele, ele cometa um crime doloso, ele cometa um roubo, ele, mediante grave violência ou grave ameaça, roube uma moto. O juiz faz com que isso dá ensejo, permite com que o juiz, com que o Estado faça ele voltar do regime mais rigoroso para o menos rigoroso. Menos rigoroso para o mais rigoroso. Me desculpe. Aí, gente, eu vou... Como tem bastante coisa, eu vou dar uma corridinha agora. Mil desculpas. Dito isso, alguma dúvida? Agora vamos falar um pouco sobre suspensão condicional da pena, ou seja, visando o Estado, o cárcere, por mais que tenha essa ideia bonita de ressocialização, ele causa muitos, muitos maus a quem é condenado. E para evitar esses maus, esse abandono da família, esse distância da família, efeitos psicológicos, o Estado condicionou para certos impõe certos requisitos que a pena pode ser suspendida, ela pode ser suspendida por 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente de crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes à conduta social e a personalidade do agente autorizam benefícios sejam favoráveis, ou não seja indicada a pena de multa nesse código, porque até não tem como suspender a pena de multa, porque é uma prestação pecuniária, em tese é só pagar.
A condenação anterior apenas diminui a ideia de benefício. Aqui é o humanitário, porque ela pode ser superior de 4 a 6 anos, pode ser suspensa de 4 a 6 anos, desde por razões de idade, caso ele seja de idade avançada, ou por questões de saúde ou humanitárias, a pena pode ser suspensa de 6 a 4 anos. Lembrando que aqui, diferente do livramento condicional, ele não precisa cumprir nada da pena, até porque a pena é suspensa, se presentes os requisitos, as condições, né? Aqui, ó, durante o prazo de suspensões, o condenado ficará sujeito à observação e cumprimento das condições de juiz, estabelecidas pelo juiz, que são as circunstâncias legais, são as que a gente vai ler já, e as legais, as obrigatórias, e não me lembro bem, as impostas pelo juiz são as alternativas. Então, ele tem que cumprir as duas, além da que a lei impõe, as que o juiz possa vir a colocar, as facultativas. No primeiro ano do prazo, o condenado deve prestar serviço à comunidade ou submeter-se à limitação de final de semana. Se o condenado houver reparado dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, ou seja, se não der para reparar o dano e as circunstâncias forem favoráveis, as circunstâncias judiciais, o juiz pode substituir a exigência de prestar serviço à comunidade ou submeter-se à limitação do fim de semana, desde que, caso seja possível, ele restitua o dano, ressarce o dano, e tenha as circunstâncias judiciais, as do artigo 59, inteiramente favoráveis. Ele pode ser dispensar, ele pode substituir essa exigência de limitação de final de semana e prestação de serviços com comunidades. A proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz, comparecimento pessoal é obrigatório do juiz mensalmente para informar e justificar suas atividades. Lembra que a gente falou? Essas são as legais. É que legalmente ele tem que seguir. Independente da vontade do juiz ou não. A lei impôs essas condições e para ele ter esse benefício ele tem que seguir essas condições. A sentença poderá especificar outras condições que ficam subordinadas à suspensão, ou seja, poderá, uma faculdade do juiz, lembra dos requisitos facultativos? Então, o juiz pode colocar, não é que ele está obrigado. Se for da vontade dele, desde que não seja degradante ou contra a dignidade dos direitos humanos. Por exemplo, ele é um traficante preso com... Não, vamos supor, foi um furto pequeno. E ele... e o juiz, além dessas condições legais, ele pode colocar outras condições. Olha, você vai em aula de autocontrole, você vai frequentar palestras sobre isso, sobre aquilo. Ele não pode, por exemplo, você vai fazer uma redação de como furtar é feio. Não pode. Mas, se for da vontade dele, a própria lei aqui, a gente viu no artigo 139, permite que ele subordine a condição, além das legais, possa implementar outras condições para benefício. A suspensão não se estende às penas restritivas de direito nem multa. A revogação obrigatória, ou seja, aqui é quando ele descumpre uma condição legal imposta pela lei, não facultativa pelo juiz, porque é uma faculdade do juiz, ele pode nem colocar. Vai ser obrigatoriamente, o juiz não tem outra opção que não revogar o benefício. Se o condenado em sentença recorrível por crime doloso é condenado em sentença irrecorrível, ou seja, que não cabe mais recurso por crime doloso, aquele crime que ele teve a vontade deliberada de produzir aquele resultado ou assumiu o risco de produzir. Bem, se acontecer, eu quero que aconteça, ou se acontecer, tudo bem, não me importa. Frustra, embora solvente a execução de pena de multa não efetua sem motivo justificado a reparação do dano. Veja que por uma das condições de conceder esse benefício, caso salvo, se não for possível, caso não for possível, é ressarcir o dano.
Por exemplo, tem um crime de dano, 163. Se eu quebrei a sua TV, é possível comprar outra e te dar. Caso não faça isso, isso é uma das hipóteses que permite a revogação obrigatória desse benefício. Descumpra a condição do artigo 1º de 78, qual que é? É a prestação de serviço à comunidade de limitação de finais de semana, que, lembrando, elas podem ser substituídas por outras. Quais sejam essas outras? A proibição de se ausentar da comarca onde reside sem autorização do juiz, proibição de frequentar determinados lugares, bares, casos de entretenimento adulto, comparecimento pessoal e obrigatório de juízo. Caso as circunstâncias do 59 sejam tinindo para ele, sejam perfeitas, sejam todos favoráveis a ele, e ele tenha reparado o dano. Tá certo que reparar o dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo, é uma condição obrigatória, mas isso também ajuda. Aqui a revogação facultativa pode ser revogada se o condenado cumprir qualquer outra condição imposta. Qualquer outra condição imposta, desde que não sejam as obrigatórias, aquelas que o juiz pode escolher se vai pôr ou não, ou é irrecusavelmente condenado por crime culposo ou contravenção, ou culposo por negligência, imperícia, imprudência ou imperícia, ele causou aquele resultado. Com a quebra do dever objetivo de cuidado, ele deu causa àquele resultado. O juiz pode, não é como obrigatório, em que o juiz tem que conceder, tem que revogar o benefício. Aqui é uma opção, o juiz pode ou não revogar. Ou contravenção à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado para a suspensão até o julgamento definitivo. Quando facultativa a revogação, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se esse não foi fixado. Expirado o prazo em que tem a vida, revogação, considera-se extinta a liberdade, ou seja, se ele cumpriu todos aqueles requisitos para ser condicionado a pena privativa de liberdade, e ele não os cumpriu nem com as condições facultativas nem obrigatórias, passou esse período de suspensão de 2 a 4 anos sem revogação do benefício, é considerada extinta a pena. Beleza? Que é do livramento condicional. Ele pode conceder a privativa de liberdade igual superior a 10 anos desde que cumpridos esses determinados requisitos. Aqui também é que, pelo tempo nosso curto, eu não vou conseguir ler tudo, mas vamos dar uma passada de olho geral. E é um bom parêntese, gente. Para você que só viu uns 5 minutos, para vocês que estão aqui, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Inclusive, isso aqui é o que eu sempre falo, é um complemento, tá? Isso aqui é uma ajuda, todos nós, é um espaço aberto, plural, de troca de ideias. Já fica a dica aí, caso você tenha algo a acrescentar na próxima, pode levantar a mão, falar, sem problema. Isso aqui é para a gente aprender junto. Mas é super importante uma coisa, lógico que eu estou sempre disponível também, mas é crucial, é vital a leitura, principalmente da lei, dos artigos, da doutrina, da jurisprudência, o aprofundamento dessa matéria e tirar dúvidas com os professores também. Que às vezes a gente, né? Às vezes, não, meu amigo sabe, meu amigo explicou bem, eu não preciso. Não, isso é mentira, isso você está se enganando. Sempre leia a lei, primeiro porque é a fonte principal, e se aprofunda na matéria, na doutrina, na jurisprudência, tira dúvidas do professor. Isso aqui é um complemento desses estudos, isso aqui é uma ajuda a mais. Então, precisa saber bem, precisa aprender, ficar bacana. Você lê a lei, tirar dúvida com o professor, doutrina de jurisprudência, mais monitoria, meu amigo, você vai voar na matéria. Aqui as penas correspondem, devem se somar para efeito do livramento. A sentença especificará as condições que fica subordinada ao livramento, então ele é condicionado a algo. A sentença vai colocar as especificações. Revoga-se livramento condenado por lembra que segue a mesma ideia, que é essa ideia de
O juiz pode colocar outras condições para manter esse benefício, e aqui, diferente da suspensão condicional, exige-se um certo tempo de cumprimento da pena. Aí você fala assim, mas tá, tudo bem, que esse livramento condicional, eu tenho que cumprir o pena, então, qual que é a regressão de regimes? Aqui, lembra, na progressão e regressão de regimes, como seja, vamos ler aqui, ó, esses benefícios, eles são conferidos a quem? Pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que aqui ele não vai, a pena, como aqui, não superior a 2 anos, por exemplo, na suspensão não superior a 2 anos, e aqui igual ou superior a 2 anos, ele não vai cumprir a pena normalmente. Não vai precisar seguir isso que a gente acabou de ver, condições, tempo de cumprimento de pena. No caso do livramento condicional, sim. Mas no caso da suspensão dele, já a pena é suspensa, o cumprimento daquela pena. Ele não está cumprindo pena durante aquele tempo, como também acontece aqui no livramento condicional. Então, ou seja, aquela ideia. Hoje que tem aquela ideia, viu? Que em ambos os casos o preso tem que se comportar bem? Em todos os casos? Então, tem que seguir as condições, tem que seguir as regras, mas aqui a pena em si ela não está sendo cumprida. Nos regimes, para a progressão de regimes, ela necessariamente está sendo cumprida. Nesses dois casos, ela não está sendo cumprida. Enfim, aqui é a mesma coisa. O livramento está condicionado à revogação ao descumprimento das condições legais, que vocês vão ler no artigo depois, e as facultativas. Só que nesse caso aqui, o juiz pode, como né, na suspensão, o juiz pode ou não conceder. Vai da vontade dele. Aqui eu gostaria de falar também sobre as causas que extinguem a punibilidade, ou seja, as causas que permitem o Estado deixar que fazem com que esse direito de punir do Estado suma, desapareça, faz. Porque quem é dado para o contrato social foi conferido às nossas vontades para que todos possamos coexistir, criamos esse Estado para evitar a barbárie. E para evitar matança, chacina e a vingança privada, delegamos, oferecemos, deixamos à mão do Estado, encargo do Estado, o direito de punir, ou seja, de aplicar uma sanção, de dar resposta a um crime. E só como nem todo direito é eterno, ele não é para sempre, ele se extingue em algum momento, as causas do artigo 107 fazem com que o direito de punir do Estado, ou seja, o direito de dar uma resposta, de te dar uma multa, restringir seu direito, ou privar sua liberdade, acaba que ele não possa mais dar uma resposta àquele fato, aquele ato definido como crime. E essas causas são pela morte do agente, porque, é claro, se a pena não é o individual, ela não pode passar de outra pessoa. Por exemplo, Deus me nem falar isso. O pai de A foi condenado por um crime, só que durante o processo ele morreu. Vai passar para o filho de A? Não, a pena ela tem que ser como se fosse uma roupa feita sob medida para você. A pena é individual. Ou seja, com a morte do agente acaba-se, o Estado não tem mais o direito de dar uma resposta àquela pessoa, não pode mais fazer com que aquela pessoa cumpra uma pena porque ela morreu, pela anistia, graça ou indulto, que são tipos. A lei confere, cada um aqui não. Mas enfim, anistia, graça e indulto são formas de perdão que o Estado confere. A anistia é uma lei editada pelo Congresso Nacional que perdoa, deixa de aplicar, irá perdoar aqueles crimes das determinadas pessoas que cometeram aqueles crimes. Graça ou indulto são forma de nome graça concedido pessoalmente, exclusivamente a uma única pessoa, mediante requerimento do preso, que passa pelo Ministério Público, pelo Conselho Penitenciário, e o presidente é dado. Ele, o indulto também é dado pelo presidente,
nessa mesma ideia da anistia a um grupo determinado de pessoas que cometeram determinados crimes. Então, para vocês terem uma ideia melhor, é o Indulto de Natal. É só pesquisar a tradição no Brasil, dar um Indulto de Natal, pela retroatividade da lei que não considera mais o fato criminoso, aquela história de leis penais do tempo, que é o abolício crimes, uma lei que entende que não entende mais aquele fato como crime. Então, por exemplo, uma lei revogou estelionato. Então, alguém não pode ser mais punido por estelionato, porque o Estado só pode punir, só pode dar uma pena por fato previsto como crime. Ele só pode restringir a sua liberdade, te dando uma pena, caso você cometa um fato típico, ou seja, descrito em lei, como um crime, e ilícito não amparado por uma excludente de ilicitude culpável, ou seja, você tem total caráter, você tem total noção, total discernimento que aquilo lá é crime, não está amparado sobre uma ilicitude. Ou seja, o Estado pode atribuir aquele fato a você. Ele só pode restringir seu direito, restringir seus direitos, te dar uma multa, ou privar você de sua liberdade, caso você cometa um crime, que é um fato que se encaixa dentro dessas três coisas. Se uma lei que, traduzindo, é a vontade do povo, é a vontade geral, que a sociedade não entende mais aquele fato, aquela conduta como algo criminoso, algo pernicioso, algo que fere de uma maneira grave os bens jurídicos, ou seja, os bens reconhecidos e protegidos pelo direito para uma vida social harmônica, não tem mais por que o Estado te punir, sendo que ele só pode punir pelo cometimento de crimes. Pela prescrição, decadência ou percepção, pela renúncia ao direito de queixa ou perdão aceito nos crimes de ação privada, exclusivamente nos crimes privados, pela a renúncia, está descrita, se eu não me engano, no artigo 104, ele crime de ações privadas em que a titularidade da ação, quem vai tocar o processo é o particular, é dada essa opção para ele. Por exemplo, num crime de injúria, que é um crime de ação privada, ele pode renunciar-se o direito à queixa, se expressamente ele declarar que ele não quer, ele chegar na delegacia, olha, não vou prestar queixa, eu não vim prestar queixa, ele perdeu, ou seja, se ele renuncia esse direito, o Estado não mais pode punir o criminoso, ou, lembrando que a renúncia tem que ser antes, pode ser de forma expressa, pode ser escrito, ele expressamente declarou, ele deixou claro, ele falou, ele declarou para a autoridade que ele não quer mais processar, que ele não vai processar por N motivos. Ou a tácita, que é diferente da a expresso, você, de uma maneira escrita ou verbal, declara, você expressa a sua vontade, sai daqui para ir para cá. A tácita é por meio de ações. Então, por exemplo, é constatado que, tudo bem, ele foi injuriado num bar, mas 5 minutos depois, um estava na casa do outro, então houve essa... Tacitamente, não houve... Vocês viram que expressamente não houve uma renúncia, ele não foi na delegacia, ele não deixou um documento, eu renuncio meu direito de queixa contra fulano, falou, seu delegado, esquece, porque eu não vou denunciar ele, não vou prestar queixa. Não, com uma maneira, com uma atitude, com um gesto, ele deu a entender que ele não vai exercer esse direito de queixa. Ou perdão é quando já é proposto a queixa, já é iniciada a ação, mas por algum motivo, ele expressamente ou tacitamente desiste da prosseguição da pena. Ele falou, seu delegado, isso é bobeira, esquece, eu não quero mais prosseguir com a ação, visto que o titular da ação, quem toca a ação, é o particular, ele falou, bobeira, esquece, deixa isso para lá. O Estado perde o direito de aplicar uma pena a ele. Aí está no 105, por favor, leiam depois. Pela retratação nos casos em que a lei admite, geralmente é naqueles nos crimes contra que é injúria, calúnia, difamação, se ele retira o que ele disse, se ele se retrata, se ele desculpa pelo que disse. Então, por exemplo, eu xinguei o Fiuk lá, Fiuk é um filho disso, piriri, pororó, piriri, nas redes sociais, eu faço, gente, mil desculpas, eu retrato isso aqui. O Estado, a lei permitida.
A lei permite dando essa possibilidade. E eu me retratando, que é retirar o que eu disse. Se for nos meios digitais, a vítima pode fazer com que tenha a liberdade de escolher que eu retire me retrate pelos meios digitais também. O Estado perde esse direito de punir pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Beleza, não vai dar tempo de... A gente aqui vai tratar da descrição, da decadência. Por favor, leiam isso, que isso é super importante, tá? Infelizmente não consegui abarcar todos os assuntos, porque eu quis dar um detalhamento bom no de regimes, que é um pouquinho mais complicado. Perdão judicial é os casos em que a lei permite, autoriza que o juiz deixe de aplicar a pena. Eu vou citar 2 casos aqui, por exemplo. No caso do homicídio culposo, quando as consequências da ação causarem consequências tão graves a gente, que é desnecessária a sanção penal. O juiz pode deixar de aplicar a pena, ou seja, se é dado perdão judicial, o Estado perde esse direito de punir. Por exemplo, no caso da injúria, você me injuria, você me chama de bobão, e eu vou lá e te chamo de boboca, pronto. Essa retorção faz com que, dado um perdão judicial, o Estado não possa mais punir ninguém. É nesses casos. Então, vai lá no 140, porque ela trata desse perdão judicial, ou seja, tem que ser, ele segue o único requisito. A lei tem que... A lei é o critério legal, ou seja, ela tem que dizer, nessa situação aqui, é possível perdão judicial. Porque aqui, os casos previstos em lei. Então, por exemplo, vamos lá. Injúria, só para... Aqui, ó, tá vendo? O juiz pode deixar de aplicar a pena. Isso aqui é um exemplo de perdão judicial. Quando ofende de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. No caso de retorção imediata, consiste em outra injúria. Então, por exemplo, com as atitudes, quem foi injuriado provocou. Então, por exemplo, uma pessoa estava acabou de sair do velório da mãe, vai numa padaria e, de alguma forma, quem injuriou sabia disso, fala, bom que a véia chata morreu, né? Ele falou, xinga ele. O Estado vê que isso é um perdão judicial e o juiz pode deixar de aplicar a pena só nos casos previstos em lei, ou se, você é um filho disso, então você é um entendeu? Nesse caso, o juiz deixa de aplicar a pena, se a lei permite que ele deixe de aplicar a pena, o Estado não pode mais puni-los por causa disso. Ou seja, esse direito de punir do Estado, de dar essa pena nesse fato, ele é findo, ele acaba. Gente, temos mais 5 minutinhos aqui. Mais alguma dúvida? Foi bem? Vocês gostaram? Foi muito rápido? Deu para explicar um pouquinho do conteúdo? Vocês conseguiram entender? Que é a nossa maior dos monitores, é a nossa maior preocupação, né? Não é aparecer bonito na foto, no vídeo, aí sim é saber se vocês estão atendendo, se a gente está conseguindo explicar bem o conteúdo, porque é muito importante, porque nós somos alunos, né? Todos nós estamos nessa fase bacana de aprender, de angariar conhecimento, de ver coisas novas. E qualquer coisa no meio da monitoria não tem problema, pode me interromper, pode falar, olha, opa, Lucas, para que eu não saquei bem, não entendi legal, você pode voltar. Para todo prazer. Ou, putz, nossa, na monitor... na revisão não prestei, não estava pensando nisso, mas agora eu tô... Pode mandar uma mensagem, não entendi bem isso, pode me explicar? Pode, fica à vontade. Não vou garantir que eu vou responder de pronto, de imediato, tá? Infelizmente. Mas eu vou ver sua mensagem, vou responder, sim, entendeu? E é aquela coisa. Mais uma vez, isso aqui é só um complemento, é material de ajuda, de apoio. Um estudo não substitui um estudo aprofundado da matéria. Entenderam? Ó, e outra coisa, gente, que eu aproveitar que é sobre provas. Primeira coisa, aproveitar esses tempinhos finais. Não precisa ficar nervoso, não
é uma prova, eu sei que é importante, eu sei que a nota vai definir muito se a gente vai ficar ou não de recuperação, se a gente está entendendo a matéria. Mas tem uma coisa que ela não define, é o seu conhecimento. Às vezes você sabe até muito mais, mas por causa desse nervosismo, porque você dá, ai meu Deus, você vai lá e acaba não desempenhando tão bem. Pode ficar tranquilo. Se você sabe, se você estudou, tá tudo na sua cabeça, é só sentar, relaxar e escrever com calma, revisar o que escreveu, porque você sabe. Outra coisa, não viajar na maionese. Não tenta ir além da questão. É que às vezes eu vejo que isso é um comum. Ah, na questão tá falando que a camiseta é azul, mas é da Hering ou era da Polo? Ele comprou na van? Não, isso não importa para a questão. Tenta se prender ao máximo ao enunciado para você poder responder a pergunta da forma mais correta possível, para que você não venha ser descontado pontos, para que você não tenha uma resposta incompleta. Ah, mas eu acho que falta as coisas então que você coloca, mas no caso em tela, devido à falta de certos elementos, não foi possível analisar todas as circunstâncias, mas porém no que está sendo relatado aconteceu isso, isso, isso. Respostas simples, curtas, objetivas. Não é porque é simples ou pequenininha que não demonstra conhecimento, não denota conhecimento. É melhor para você não se perder. Você dá uma resposta objetiva e simples, é mais fácil porque você consegue direcionar melhor e responder melhor a pergunta, sem devagar, e você se perder no meio da pergunta. Imagina que você se perdeu, você já está passando a caneta. Às vezes você vai perder a questão por erro. Então tá, gente, ó, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Sempre um prazer aqui estar com vocês. É sempre um prazer ter esse tipo de experiência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boas provas. Fiquem com Deus. Podem ficar tranquilos, vocês vão arrasar nas provas. Então, tchau, tenha uma boa noite, uma boa semana.